as criptomoedas que mais têm retorno no mercado financeiro, a maior que a gente chama de assimetria. Acredito que vai dar um retorno financeiro muito interessante para o empreendedor e também para os investidores. O Cripto do Zero de hoje traz o conceito que a maioria de vocês mais esperou até agora, o conceito de altcoin. Dessa forma você mitiga os riscos de uma forma muito grande. Você monta um portfólio com essas 5 criptomoedas, você tem um potencial de multiplicar seu capital em 2,5 vezes de forma segura e diversificada. Para mostrar que a tokenização vai além do óbvio, além do financeiro. Talvez você tenha uma forma de desenvolver o seu negócio, desenvolver alguma coisa que você queira tirar do papel, até mesmo uma coisa que nem exista. Vamos para a tela aqui que eu vou te mostrar. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Token Show, mais uma vez terça-feira aqui com vocês. E o programa de hoje está recheado de coisas interessantes. Meu nome é Michel, sou contador, sou especialista em criptoativos e aqui no Token Show eu trago para você um monte de coisa interessante. Sempre trazendo notícias, sempre trazendo conceitos, sempre trazendo oportunidades, sempre falando sobre tokenização. Sempre a gente vai estar trazendo uma visão muito clara do que tem acontecido, de oportunidades, enfim. Vai ser muito importante você aqui com a gente e qualquer ideia, dica, percepção, deixa no comentário, vai ser um prazer. Olha só o que vai ter no programa de hoje. A gente vai ter nosso Token News com um monte de notícia interessante. Você vai estar sabendo o que está acontecendo e principalmente o que está acontecendo de fato, tá? Muitas vezes as notícias são tendenciosas e tal, e se a gente tiver uma visão clara comparando com o que está acontecendo no mercado, você vai ter o melhor resultado sobre isso. Outra coisa, no Cripto do Zero de hoje a gente vai falar sobre altcoin. Altcoin, eu não falei antes sobre altcoin porque você precisava saber os outros conceitos dos programas iniciais. Mas não vi ainda, Michel, não se preocupe, depois você volta lá. Mas eu quero que hoje você descubra as altcoins que são as criptomoedas que mais têm retorno no mercado financeiro. A maior que a gente chama de assimetria. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Outra coisa, no Oportunidade de Ouro de hoje, você vai ver esses grandes potenciais de altcoins. Eu vou mostrar para vocês na tela. A gente vai aqui pro computador, tá aqui comigo. Inclusive, ó, não tá aparecendo na tela, mas tá aqui, ó, tô olhando aqui. E eu vou mostrar a tela para você para mostrar o que tem de altcoin interessante lá na Binance, que é a nossa corretora que a gente usa aqui, tá? E os ativos do futuro, a gente sempre fala sobre tokenização, eu vou mostrar para vocês, vou trazer para vocês a realidade de uma casa que está sendo tokenizada nesse exato momento, que é uma ideia que muitos de vocês podem fazer. Fantástica a ideia, acredito que vai dar um retorno financeiro muito interessante para o empreendedor e também para os investidores. A gente vai trazer isso aqui daqui a pouco para vocês, beleza? Então vamos lá, se você não está inscrito no canal ainda, esse é o momento. Muita notícia interessante hoje, já vamos para a tela aqui para essa primeira. Governo avança em debate para endurecer controle de transações via criptomoedas. Isso aqui a gente vem falando aqui há bastante tempo. O que acontece? O mercado cripto, ele carece de regulamentação. Michel, então ele é irregular? Não, não é irregular. Mas eu vou dar um exemplo para você. O Elon Musk, ele criou foguetes e esse foguete vai lá em Marte. Ele pode levar pessoas para Marte, tá? É um objetivo, inclusive, da empresa dele. Pensa comigo, existe uma regulamentação falando quem pode, quem não pode ir para Marte, se pode, o que não pode, o que ele tem que oferecer lá para ele levar as pessoas, porque certamente ele não pode encher o foguete aqui de pessoas, deixar todo mundo lá em Marte e falar tchau, explorem aí o planeta. Isso certamente estaria errado, mas quem diz que está errado? Você entendeu que carece de regulamentação? Não é ilegal ele criar os foguetes dele e poder levar pessoas para Marte. Mas o como vai ser, a parte legal disso tudo vai ser desenvolvida conforme o avanço da tecnologia. Criptomoedas é a mesma coisa. E o governo endurecer o controle das transações é algo natural, é algo que iria acontecer. Por quê? Porque o governo ele entende que, poxa, se eu deixo esse mercado totalmente aberto, podem ter lavagem de dinheiro, propina, pagamentos irregulares para um monte de coisa que não deveria, de ilegalidades, enfim. E isso não é interessante, isso não é interessante para o governo, isso não é interessante para a sociedade. Então, essas transações vão ser cada vez mais monitoradas. Mas isso não quer dizer que o governo tenha a capacidade de confiscar suas criptomoedas, por exemplo, porque isso a tecnologia te protege. Isso não quer dizer
que o governo tem capacidade, por exemplo, de tirar a criptomoeda de você e passar para outra pessoa, porque nesses aspectos a tecnologia te protege, beleza? Outra notícia aqui, olha só, o consumo de energia dos criptoativos e da IA preocupa, diz FMI. Cara, isso aqui sempre volta à discussão, de tempos em tempos volta essa discussão de Bitcoin gasta muita energia, inteligência artificial gasta muita energia, as inovações gastam muita energia, mas isso é muito relativo. Vou te dar um exemplo aqui que também vai ficar mais claro. Quando você pega a indústria automobilística, o que acontece com a indústria automobilística? Tem uns carros que são movidos a diesel, tem um carro que é movido a gasolina, tem um carro que é movido a álcool, e agora tem um carro que é movido a energia elétrica. De olhar, você pensa assim, não, o carro a diesel polui mais. Mas, pô, imagina só comigo, um carro a diesel lá na Europa, um carro popular a diesel, ele vai fazer aí 18, 20 quilômetros com 1 litro de diesel. Um carro no Brasil popular, ele vai fazer aí 11, 12, ou seja, quase o dobro do consumo. Será que um carro a diesel, que é muito mais econômico, é realmente mais... agride mais a natureza do que um carro a gasolina que consome muito mais? Quando a gente compara com álcool, é a mesma coisa. Será que um carro a diesel que faz 20 km por litro, ele está poluindo mais do que um carro a álcool que faz 6, 7 km com litro? Então são fatores que essa matemática não é tão linear quanto parece. Quando você traz para o Bitcoin, para as criptomoedas, para a inteligência artificial, o que acontece? O Bitcoin ele gasta uma quantidade muito grande de energia para ser criado. Correto. Mas se os mineradores de Bitcoin criarem os seus Bitcoins, criarem as suas mineradoras, se tudo isso acontecer num lugar que a energia não é sustentável, ela também não é financeiramente viável. Então não fica interessante minerar esse Bitcoin lá. Como assim, Michel? Se a mineradora de Bitcoin consome energia de uma usina que queima carvão, essa usina ela precisa vender energia mais cara. E essa energia mais cara inviabiliza a mineradora de Bitcoin. Tanto é que o que as mineradoras de Bitcoin estão fazendo? Estão buscando usinas hidrelétricas abandonadas e reformando e colocando ativa. Estão buscando energia solar, energia eólica. Precisa ser energia limpa. Por quê? Porque a energia limpa ela é muito mais barata. Tem um custo, obviamente, para você implantar aquilo. É mais caro eu criar uma usina solar para minerar Bitcoin do que ligar minhas máquinas na tomada da minha casa ou de um galpão qualquer. Tem um custo, obviamente, só que no longo prazo é muito mais benéfico financeiramente e ganha-se muito mais o minerador. Então esse consumo ele é muito relativo, ele é um consumo da energia que já existe e surge ou são energias novas renováveis que estão surgindo? Outro ponto muito importante para você pensar sobre isso, o Bitcoin gasta uma quantidade de energia para ser criado, para ser minerado. Só que quando a gente pensa no dinheiro em papel, esse dinheiro em papel também gasta uma quantidade de energia para ser criado. É menor. Só que esse dinheiro em papel exige caminhões que vão transportar esse dinheiro, exige caixa forte, exige segurança, exige o prédio que ele fica, tá lá com ar-condicionado, iluminação, câmera, pessoas ali armadas. Existe uma logística muito complexa quando se trata do dinheiro em papel. Então, tudo isso é somado também o gasto de recursos para aquele dinheiro, que coisa que não existe, por exemplo, no Bitcoin. O Bitcoin, uma vez minerado, ele está pronto para uso, ninguém precisa gastar mais nada com ele, basta ele estar em qualquer carteira. Mais uma notícia interessante aqui para a gente, olha só, criptomoedas entram para o planejamento financeiro do investidor latino-americano, mostra pesquisa. Isso aqui, cara, é música para os meus ouvidos. Por quê? Porque a gente vem trabalhando, não só eu, como várias pessoas, né? O próprio canal Pobre Show, o próprio Primo Pobre, a gente vem trabalhando na educação financeira há vários anos. E lá atrás, eu sou contador, especialista em criptoativos. Lá atrás, quando eu falava de imposto de renda para cripto, eu era hostilizado na internet. O que você está falando? Criptomoeda nunca vai ser regulamentada. O governo não quer saber disso, ninguém quer saber disso. Isso é coisa de ladrão e tal. Isso foi mudando até o ponto que, olha só, já está entrando no planejamento financeiro, está entrando regulamentação,
ETF, Bolsa de Valores está aceitando, CVM regulamentando e uma série de outras coisas. Ainda está no início. Se você está vendo esse vídeo aqui, certamente você está entrando num momento muito positivo, muito inicial, que ainda dá tempo de você surfar uma assimetria muito boa no mercado. A gente vai falar sobre essa assimetria daqui a pouco quando a gente falar de altcoins, tá? Outra coisa interessante, olha só, Senado diz não para cartórios e sim para avanço da tokenização imobiliária com o Drex. A gente vem falando de tokenização há muito tempo. O que isso significa? As tecnologias, no formato que elas existiam no passado, elas vão deixar de existir. Cartório vai deixar de existir no formato que a gente já conhece. Se você for um pouco mais antigo aí como eu, tenho 35 anos, você se lembra que lá atrás, no início dos anos 2000 ali e tal, você ir num cartório estava lotado, você tinha que reconhecer firma, tudo passava pelo cartório. Isso foi diminuindo, até o ponto que hoje você não precisa reconhecer firma. Você entra no assinador do próprio governo aqui, com seu certificado digital ou com sua senha do eGov e assina qualquer documento com a mesma validade jurídica de um cartório. Você não precisa ir no cartório, por exemplo, para transferir um imóvel. Você pode adiantar 99% pela internet. E lá só assinar, só fazer uma prova de vida que nem precisa ser no cartório. Enfim, tem um monte de facilidades que já surgiram. E quando o Senado diz não para o cartórios e sim para a tokenização via Drex, o que ele está falando? Vamos terminar de automatizar esse negócio aí? Vamos acabar com essa ideia de livro, de tabelião, de reconhecimento de firma, do cara lá digitando escritura. Vamos pôr tudo isso num contrato inteligente de forma que, olha só, olha isso aqui, presta atenção. De forma que eu estou comprando a sua casa. Eu tenho a minha carteira, você tem a sua carteira. A casa está no seu nome. Você vai entrar na sua carteira e vai falar assim, olha, eu vou vender minha casa para o Michel. Se o Michel me pagar 200 mil reais nessa carteira aqui, transfere a casa para ele. Esse é um contrato inteligente, isso é totalmente possível hoje, tá? Não estou falando de futuro não, estou falando de agora. Eu vou e transfiro 200 mil reais para você. Naquele momento, o contrato inteligente identifica esses 200 mil, transfere para minha propriedade da casa e já desconta a taxa que seria do governo, imposto, já pode vir descontado. Então eu pagaria 200 mil, você receberia 185, por exemplo, a casa já está transferida, acabou a nossa relação, a gente aperta a mão, vida que segue. Então é esse o caminho. Você vai ver muitíssimo em breve isso acontecer, tá? E tem mais uma coisa interessante aqui no blog da Tokeniza, que é exatamente, sintetiza tudo isso que eu falei, o caminho para uma revolução econômica digital e inclusiva. Por que econômica digital inclusiva? Porque quando a gente fala de todas essas melhorias de facilidades que a gente está falando aqui, o que a gente está falando? Democratização dos investimentos, que é exatamente tokenização. A gente está falando de maior liquidez e eficiência de mercado. O que é liquidez e eficiência, Michel? É, por exemplo, você pegar a sua casa e poder pegar dinheiro com ela sem precisar ir ao banco. A gente vai falar daqui a pouco disso. Redução de custos e simplificação de processo e facilitação do comércio global. Nem falamos disso aqui nos nossos programas ainda, mas a tokenização permite que você negocie a nível de mundo qualquer coisa, beleza? Cripto do Zero de hoje traz o conceito que a maioria de vocês mais esperou até agora, o conceito de altcoin. O que é altcoin? O próprio nome já diz ali, que é uma alternativa ao Bitcoin. Então tem Bitcoin e a altcoin. Eles não se misturam, tá? Apesar de tudo ser criptomoeda, o mercado não mistura esses dois conceitos. Para o mercado é muito claro que Bitcoin é uma coisa, altcoins são todas as outras, tá? Só que o que acontece? Lá em 2008, quando Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, ele criou um jeito novo, ele criou blockchain, ele criou o Bitcoin como um caso de uso para blockchain e mostrou para o mundo. Sabe aquele papo de assim, pô, uma vez que você vê, você não consegue mais desver? É isso, as pessoas viram aquilo ali, aprenderam com aquilo e falaram, isso aqui é o caminho, dá para fazer muita coisa com isso aqui. E aí outros empreendedores começaram a desenvolver outras coisas. Como, por exemplo, outras criptomoedas, outras blockchains, outras iniciativas, outras ideias, finanças descentralizadas. E a gente já falou um pouco aqui, podemos fazer um programa mais profundo no futuro sobre isso. Então, outras coisas surgiram. Só que o que acontece? Olha só que interessante. Se qualquer um pode criar a sua criptomoeda, e essas criptomoedas são altcoins e tal, qualquer um, então, pode imprimir dinheiro.
que também é um risco. Por quê? Vai ter um monte de criptomoeda que não serve para nada. Aquelas pessoas que têm melhor lábia, sabe vender melhor, sabe falar melhor, sabe dizer que a dele é melhor, vão acabar vendendo criptomoedas, altcoins que não valem nada, que futuramente elas vão simplesmente desaparecer, que não são interessantes, enfim. Mas todo mercado tem as pessoas boas e as pessoas ruins. Todo mercado tem gente fazendo as coisas bem feitas e tem gente fazendo as coisas mal feitas. Tem gente querendo o bem, tem gente querendo o mal. É assim em todos os mercados. Se a gente se prender a isso, a gente não vai conseguir avançar. Então, o que a gente precisa saber? Que as altcoins, elas são criptomoedas e aí aqui vem o grande detalhe desse papo aqui. E se eu conseguir as altcoins corretas, eu posso ganhar muito dinheiro. Sabe por quê? Porque as altcoins têm uma assimetria muito grande. Por exemplo, vou dar o exemplo da Tokeniza. A Tokeniza é patrocinadora do nosso canal e a gente sempre fala dela aqui. A Tokeniza, ela é uma tokenizadora. E essa tokenizadora, ela é uma empresa, tem funcionários, tem receita, tem negócio, tem dinheiro ali dentro e tal. A Tokeniza pode criar uma criptomoeda para ela, uma altcoin. Essa criptomoeda, vamos dar um nome fictício aqui, TKNZ. O TKNZ, para quem comprar, o TKNZ não existe ainda, tá? Tô pegando como exemplo aqui. O TKNZ, para quem comprar, pode ser a criptomoeda que vai dar vantagens para os investidores, vai dar participação nos lucros, vai ter várias coisas interessantes para quem utilizar do TKNZ. Isso então torna o TKNZ uma forma das pessoas investirem na Tokeniza, fazerem parte do sucesso da Tokeniza e com isso elas serem recompensadas. Pô, eu comprei o TKNZ, a Tokeniza era desse tamanhozinho. Hoje a Tokeniza é gigantesca, está a nível mundial. O TKNZ vale muito mais. Então as altcoins dão um poder de multiplicação de capital para os investidores e um poder de desenvolvimento de projetos para os empreendedores absurda. E isso traz oportunidades muito grandes. Quando a gente entra na Binance, é o nosso próximo quadro aqui, você vai lá olhar o que está lá disponível, você vai ver que tem um monte de altcoins. Na verdade, 99,99% do que está lá na Binance são altcoins. Mas hoje eu vou ensinar para vocês como vocês vão ver quais delas são mais interessantes e por quê. Oportunidade de ouro de hoje são altcoins. Vamos para a tela aqui que eu vou te mostrar. Eu estou aqui no site da Binance, tá? Só que eu vou em outro lugar primeiro. Vou no CoinMarketCap, que é um portal de criptomoedas da própria Binance. Quando você entra no CoinMarketCap, a primeira coisa que você encontra aqui são exatamente a lista de criptomoedas. E essa lista, ela traz todas as criptomoedas organizadas por tamanho. Então você vai ver que a número 1 é Bitcoin, a número 2 é Ethereum, a número 3 é Tether e vai descendo aqui. São uma lista enorme. Nesse momento a gente conta com mais de 2.400.000 moedas, tá? Então fica quase impossível vocês conhecer todas. Não conheço, imagino que ninguém conheça todas as criptomoedas. Mas uma coisa é possível, você vê criptomoedas que estão com boas oportunidades. Para você que está começando, o que eu aconselho, tá? De verdade. Eu aconselho que você pegue as maiores criptomoedas possíveis. Dessa forma você mitiga os riscos de uma forma muito grande. Olha só isso aqui. Vou te mostrar algumas coisas. Vou pegar 5 criptomoedas aqui. Ethereum, BNB, Solana 3. Vou pegar aqui, tô indo um pouco pelo meu feeling também, tá? Deixa eu ver qual. Polkadot 4 e Chainlink 5. Peguei essas 5 criptomoedas. São projetos muito grandes que eu conheço. O que eu gosto de fazer? Eu já estou pegando projetos que estão ali entre as maiores do mercado. Teoricamente, elas já têm uma possibilidade mais interessante de serem projetos bons. Obviamente que isso não é garantia. O ideal, óbvio, é que eu analise fundamentalmente essas criptomoedas. Aqui embaixo, ó, ela vai ter um monte de informação interessante, vai ter outras coisas aqui falando sobre essa criptomoeda. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje? Quando vocês vêm aqui nessa opção aqui, ó, deixa eu dar até um zoom aqui para vocês, tá vendo? Ó, All. Quando você aperta aqui, você vê uma coisa interessante. Olha só,
você vê o gráfico de preço em todo o tempo dessa criptomoeda. Vou fazer com todas, tá? Vou fazer com todas aqui para vocês verem. Olha só que interessante. Olha só uma similaridade muito grande aqui. Repare que todas elas tiveram um momento de valor bem mais alto no passado e nesse momento esse valor caiu bastante. Olha só, a Chainlink ela já chegou aqui a $49, nesse momento ela está em $11. O Ethereum já chegou aqui em 4.700 dólares, nesse momento ele está em 2.635. O BNB é o que está mais perto do topo, ele já chegou em 698, ele está em 579. A Solana, o mais alto dela aqui, ó, foi quase 250, está 144. A Polkadot, olha só a divergência de preço da Polkadot, ela já chegou em 53, está em 4. Quando você olha para isso, o que você vê? Um potencial de crescimento muito grande. O momento atual do mercado em que eu estou aqui fazendo esse programa para você é um momento de que o mercado tende a voltar a crescer. O próximo ano e meio do mercado deve trazer uma tendência de crescimento muito grande. Então, por que se arriscar em mais de 2,4 milhões de altcoins? Você pode montar um portfólio, falamos sobre portfólio no último programa, você pode montar um portfólio, por exemplo, como esse aqui, com 5 altcoins muito grandes, muito boas, consolidadas no mercado e com assimetria muito grande para crescimento. Onde é que eu faço isso, Michel? Lá na Binance. Olha aqui, você vem aqui na Binance, ó, você pode vir aqui no transacionar à vista, tá? Muito simples, ó. Olha só como é simples. Transacionar à vista. Aqui do lado você pode colocar o nome de cada um, ó. Ethereum, aí vai aparecer aqui. Ah, eu quero em reais, eu vou aqui no Ethereum BRL. Ah, eu quero a Polkadot, eu coloco aqui, ó, Polkadot. E aí eu venho aqui, ó, DOT BRL. Todas elas eu consigo comprar em reais. Michel, eu quero um jeito mais simples ainda. Posso ir nessa primeira opção aqui, que é ainda mais simples, ó, comprar criptomoedas, tá vendo? Eu vou vir aqui em comprar criptomoedas, eu coloco o valor. Eu coloco, em reais eu quero quanto? Eu quero 100 reais, beleza. E qual criptomoeda que eu quero? Aí tá todas as criptomoedas aqui. Aí eu quero, por exemplo, a Polkadot. O único detalhe aqui é que eu preciso colocar o código da moeda, tá vendo? Na frente do nome Polkadot aqui, ó, tem escrito aqui, ó, DOT. Ó, no nome da Solana, na frente ali tem escrito Sol, tá vendo? Na BNB é BNB mesmo, o Ethereum é ETH, então eu preciso só usar isso. Então, qual criptomoeda eu vou comprar? Eu vou comprar a DOT, que é a Polkadot, coloco aqui, coloco o valor, coloco comprar. Aqui ele tá falando, ó, que eu só tenho 41 reais na minha conta, beleza, posso comprar esses 41 reais. Montante mínimo é 120. Enfim, vou ter que depositar dinheiro, porque também você precisa de dinheiro para comprar. Poderia depositar aqui e comprar DOT. Ah, agora eu quero comprar o Ethereum, ETH. Tá aqui, ETH. Ah, eu quero comprar a Chainlink, que o código é Link, que eu mostrei para vocês. Muito simples. Então, às vezes você está procurando aquela criptomoeda que é a melhor do mundo, que vai fazer milhões e tal. Num portfólio como esse aqui que eu estou te mostrando, ó, a Chainlink vai potencial de fazer 4 vezes o capital, o Ethereum 2 vezes, a BNB um pouco menos, mas vai valorizar aí provavelmente uns 20%. A Solana tem potencial de fazer umas 3 ou 4 vezes e a Polkadot tem potencial de fazer umas 10 vezes. Você monta um portfólio com essas 5 criptomoedas, você tem um potencial de multiplicar esse seu capital em 2,5 vezes de forma segura e diversificada, beleza? Excelente oportunidade para você. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que a gente pode te ajudar. Ativos do Futuro de hoje traz uma coisa bem interessante. Olha só, a Tokeniza vai trazer uma tokenização e eu fui conhecer a história dessa tokenização. Olha só que interessante. O empreendedor tinha uma casa de veraneio, aquele imóvel da praia e tal, que ele ia com a família uma vez por ano e durante os outros períodos do ano ele colocava para alugar nessas plataformas online. O que ele fez? Ele vendo o programa, entendendo sobre tokenização e tal, ele entrou em contato com a Tokeniza e falou, olha, vamos desenvolver uma ideia aqui. Olha só que ideia interessante. Esse, especificamente, tem 3 chalés, tá? 3 chalés, são chalés que ele aluga e vai com a família e tal. E ele tem espaço no imóvel para construir mais chalés.
Só que ele não queria desembolsar dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro que entra ali com as férias dele e tal, já estava um negócio positivo, mas não era positivo a ponto dele falar assim, poxa, posso investir aqui 200, 300 mil reais. Por quê? Por uma questão a gente chama no mercado financeiro de payback. Se ele investisse lá, ele ia levar 3, 4 anos para ter esse dinheiro de volta. Aí o que ele pensou? Buscou a Tokeniza e eles desenvolveram um processo de tokenização, basicamente o seguinte: eles vão tokenizar todo o imóvel, 100% do imóvel, os 3 chalés que já tem, mais um imóvel futuro que vai ser construído dentro do mesmo lote, que é uma casa de vários quartos e tal, tokenizou todo o imóvel como garantia para captar dinheiro para construir essa casa a mais. Então, o que eles fizeram? Os números ainda vão sair, mas basicamente ele está falando para o investidor assim, olha, eu vou entregar todo o meu negócio aqui como garantia para você me emprestar 20% do capital, 25% daqui de capital. Com esse dinheiro eu vou construir essa outra casa. Essa casa vai dobrar o valor do empreendimento, porque é uma casa e tal, vai aumentar as locações. E para todos os investidores que participarem, a cada X reais que você colocar, você vai receber uma diária. Então é mais ou menos assim, você entrou com 500 reais, você vai obviamente receber os seus 500 reais de volta com os juros, no formato que eles desenharem lá, mas principalmente você vai ter no futuro diárias para poder utilizar naquele empreendimento. Financeiramente falando, talvez o investidor esteja dobrando ou mais que dobrando o investimento dele, porque ele coloca um dinheiro, recebe o dinheiro de volta, recebe juros e ainda tem uma diária que ele pode utilizar com a família, como férias, enfim. Olha só que interessante. Por que eu quis trazer essa história aqui para vocês? Para mostrar que a tokenização vai além do óbvio, além do financeiro. No banco, o banco você não pode falar assim, banco, eu vou te pagar parte de dinheiro, parte com diárias, pode ser? O banco não vai nem olhar para você. Mas quando você fala com um monte de investidores e que podem ter interesse sim em ir para o seu imóvel, esse imóvel especificamente fica no litoral da Bahia, o cara olha e fala assim, pô, vou fazer as contas aqui, eu vou investir, vou ter meu dinheiro de volta e ainda vou ganhar diária. Vou colocar lá, sei lá, 500 reais, vai me voltar 600, eu ainda vou ganhar uma diária no valor de 400. Pô, isso aqui é maravilhoso, é muito melhor do que se eu investir em qualquer outro tipo de investimento. Para o captador é excelente, sabe por quê? Você deve estar pensando, mas e as diárias, é um prejuízo e tal. Não, olha só que interessante. Para o captador, ele capta o dinheiro, constrói o imóvel, valoriza o imóvel dele, paga os investidores um bom retorno e ele pega o tempo ocioso do calendário dele e distribui de diárias para os investidores. Olha que interessante. Ele movimenta o negócio, cresce o negócio, todo mundo ganha. Eu estou trazendo essa história para você porque talvez você tenha uma forma de desenvolver o seu negócio, desenvolver alguma coisa que você queira tirar do papel, até mesmo uma coisa que nem exista. Você pode querer tirar isso do papel de alguma forma e a tokenização pode ser o caminho. Aqui embaixo tem um link para você entrar em contato lá com a Tokeniza para você poder pensar no seu processo de captação ou como captador ou como investidor. Perfeito? Espero muito que você tenha gostado do programa de hoje. Na terça-feira que vem estaremos aqui de novo. Se inscreva no canal e até lá. Um abraço.